Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título da mensagem de hoje é sobre um salmo. É o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. O que significa essa frase? Esse é o título da mensagem de hoje. E vou começar aqui fazendo a leitura bíblica que está exatamente no Salmo 40, no versículo 1, que diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor, e Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Você pode ver aí que a tradução é diferente, você pode ler em outras Bíblias que você vai encontrar formas diferentes, mas é a mesma leitura bíblica, só com linguagens diferentes. Bom, para darmos início aqui à mensagem de hoje, eu quero trazer para você aí que está ouvindo, ouvinte da palavra do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo, definições da palavra paciência. Vamos começar aqui com a primeira definição, Qual é o significado de paciência? Ter paciência significa esperar, suportar incômodos, sem alterar o próprio humor. Em muitas situações, é a capacidade ideal para se fazer trabalhos minuciosos, demorados. Também pode ser encarada como uma forma de vida na qual a serenidade e o autocontrole têm primazia. Nós vamos agora para qual é a origem da palavra paciência. Esperar com calma. Etimologia, na origem da palavra paciência, a palavra paciência deriva do latim patientia, capacidade de não desistir e de aguentar. E vamos também agora saber qual o significado bíblico da palavra paciência. No âmbito religioso, a paciência está ligada com a compreensão, a perseverança na fé. Significa acreditar na palavra de Deus, perseverar em seu caminho. Ter paciência, tendo paciência, pois no momento certo será recompensado com coisas boas. Em inglês, a palavra paciência pode ser traduzida com patience. Mas agora nós vamos saber aqui, segundo o que está escrito na Bíblia, os Salmos 40, o significado aí desse salmo. Esperei com paciência no Senhor é uma declaração feita por Davi em um dos seus salmos. Um estudo bíblico dessa frase indica a confiança e perseverante e paciente do salmista em Deus no período de crise. A declaração esperei com paciência no Senhor faz parte do Salmo 40. Nele, o salmista escreve: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essas palavras servem de introdução para uma oração do salmista em que ele mistura louvor, ação de graça, súplica por livramento e lamentação. A frase esperei com paciência no Senhor traduz uma expressão hebraica que significa literalmente esperando, esperei pelo Senhor. Essa expressão é em um hebraísmo que combina a ideia de um intenso desejo com uma completa submissão mental à vontade de alguém. O salmista esclarece que essa submissão é devida ao Senhor. Alguns eruditos dizem que a duplicação do verbo esperar no original esperando, esperei, expressa constância, seriedade e, sobretudo, paciência. Portanto, ao dizer esperei com paciência no Senhor, Davi informa que o alvo de sua resignação pessoal e absoluta confiança é o Senhor, é no Senhor. Essa é uma questão muito importante, porque nos ensina que não é qualquer tipo de submissão, de tipo de confiança qualquer que é um tipo de paciência. Muitas pessoas são submissas, confiantes e pacientes, mas é preciso mais do que isso. É preciso ser submisso à vontade do Senhor. É preciso ser confiante no propósito do Senhor. É preciso ser paciente no poder do Senhor. Por isso, faz sentido o salmista dizer:
esperando e esperei no Senhor. Olha esta outra parte do Salmo. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. A genuína espera paciente no Senhor não é vão. O apóstolo Paulo diz que o Senhor conhece o que são seus, né? Essa leitura está localizada em 2 Timóteo 2, versículo 19. Você pode estar fazendo a leitura, mas eu vou colocar aqui na tela desse vídeo para você entender melhor. Quando a Bíblia diz que Deus conhece alguém, isso não significa um simples conhecimento, no sentido de saber que tal pessoa, né? Quem é tal pessoa? Deus conhece plenamente todas as coisas. Ele é onisciente. Então, quando a Bíblia diz que Deus conhece alguém, isso significa que ele se relaciona de forma pessoal e especial com essa pessoa. Por sua infinita graça e misericórdia, ele se atenta ao sofrimento de seu povo e se compadece dele. Você deu para entender que o vídeo passado eu falei para vocês que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Eu estava falando que para que haja conhecimento é necessário que haja um relacionamento sério com Deus, um relacionamento de intimidade. Então não adianta nós conhecermos muitas coisas por aí, por fora, conhecermos sobre Deus, ler sobre Deus, mas temos que ter intimidade, relacionamento com Deus. Então é isso que essa questão aí de que Deus conhece alguém é nesse sentido. Aqui há algo realmente extraordinário. Davi diz que Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador do universo, o Senhor da história, incluiu para ele. Isso significa que Deus, sendo tão poderoso, tão majestoso, tão glorioso, é tão perfeito que age com condescendência ao desviar sua atenção à sua própria grandeza para olhar para algo ou alguém incomparavelmente inferior a ele. E agora a explicação também de outro trecho aqui do Salmo. Ele ouviu o meu clamor. O salmista não apenas diz, esperei com paciência no Senhor, mas também diz, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Com isso, Davi afirma que ele esperou com paciência no Senhor e essa espera foi recompensada com atenção e livramento. O restante do salmo indica que Deus libertou o salmista do perigo e da presença da morte. Isso também revela que Davi havia passado por muitas circunstâncias adversas. Esperar no Senhor não significa ter uma vida fácil ou sem problemas, né? No entanto, ao dizer, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor, né? Davi declara que, apesar de tudo, sua confiança em Deus continuou firme até o fim, né? Isso também expressa que ele foi submetido a uma longa espera. Ele sofreu demoradas tribulações, né? Não quer dizer que nós não vamos passar por lutas, né? Tribulações. Nós não vamos ter uma vida fácil no sentido de, tudo é fácil. Não existe esse negócio de fácil, não existe negócio de fácil. Tudo, hoje em dia, temos que, de alguma maneira, enfrentar alguma dificuldade. A vida do cristão é uma vida que não é fácil, mas também não podemos dizer assim, nós só temos vida de problema. Não, a palavra do Senhor diz que Jesus falou, olha, no mundo vocês terão aflições, né? Mas tem de bom ânimo, para você ter bom ânimo, para nós termos bom ânimo. Aqui aprendemos que Deus não age de acordo com o nosso próprio tempo, né? O Senhor tem um próprio tempo dele para fazer as coisas. Por isso que muitas das vezes, coisas que nós estamos pedindo para ele não chegou, porque não é o tempo. Só vai chegar no tempo certo, na hora certa, porque ele sabe o tempo certo, né? Como nós vemos que Davi, ele foi ungido a rei com 17 anos, né? E ele só foi subir ao trono quando ele já estava bem mais velho, tinha passado muitos anos, no tempo certo. José também, quando ele foi preso, ele tinha essa idade, 17 anos, e ele também, quando ficou mais velho, né, mais de 30 anos, assim como Davi, que ele foi conseguir ali fazer, né, o que Deus tinha chamado ele para fazer, foi assumir um posto de responsabilidade ali naquele Egito, naquele lugar, e Davi como rei de Israel. Então tudo tem um tempo determinado,
né? Você pode ver, eu vou trazer uma linguagem bem simples para você entender. Um exemplo aqui. Quando você tem uma lavoura que tem muitos frutos, tem vários tipos de frutas, né? Você sabe muito bem que para você comer a fruta, você precisa esperar amadurecer, né? Se você quiser comer madura, você precisa amadurecer, deixar amadurecer, né? Muitas pessoas usam as verdes para fazer algumas coisas, né? Tipo doces caseiros, essas coisas, isso aí é diferente. Mas se você quer comer uma fruta madura, você precisa esperar amadurecer. Então nós somos assim, nós temos que amadurecer, né? Você não foi adulto todo o tempo, você foi um recém-nascido, do recém-nascido você cresceu. A criança foi crescendo, foi andando, foi se alimentando com comidas sólidas até chegar à idade adulta, que é a idade que você pode ter hoje. Então tudo tem um tempo determinado por Deus, e isso nós nunca devemos esquecer. Então não adianta nós queremos apressar as coisas e fazer a nossa vontade, mas esperar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus ele é perfeito, perfeito para nós. Todas as promessas e as bênçãos que Ele vai nos entregar, Ele só vai nos entregar quando estivermos maduros, prontos para receber, porque o que Ele vai entregar para nós, nós precisamos o quê? Ter maturidade, né? Precisamos saber administrar de alguma maneira. Em nossa agenda, muitas vezes parece que Deus não se mostra apressado em vir em nosso encontro. Mas isso não significa que Ele nos abandonou. Na verdade, propositalmente, Ele nos mantém nesse período de espera, paciente, já que a longa espera possui um caráter fundamental no aperfeiçoamento da fé. Estamos esperando, devemos depositar a nossa confiança em Deus, ser confortado com certeza de que no tempo oportuno, de acordo com o soberano propósito divino, nosso livramento virá. Essa é a grande lição da declaração. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa é a explicação do Salmos 40, versículo de número 1, sobre esperar com paciência no Senhor. A Bíblia, ela é maravilhosa. Ela explica tudo para nós o que devemos fazer. Então nunca deixe de confiar no Senhor. Deposite sua confiança no Senhor, que Ele vai ouvir o seu clamor.